Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje é de um bolo maravilhoso de ninho trufado com geleia de morango. É o melhor que você vai fazer. Esse bolo é espetacular, gente. Só façam. E vamos à receita? Na nossa batedeira nós temos 6 ovos, com 1 colher de sobremesa de essência de baunilha, 200 gramas de açúcar cristal ou refinado, no caso eu estou usando cristal. Vamos bater uns 10 minutos essa mistura, pode bater bem até chegar a esse ponto aí, tá? No nosso copo ali eu tenho 200 gramas de leite e 25 gramas de óleo, tá? Nós vamos acrescentar aos poucos a essa mistura. Misturou, já pode desligar. Agora nós vamos acrescentar a farinha, né? No caso aí com fouet, você mistura delicadamente. Nós temos ali 250 gramas de farinha peneirada, com 100 gramas de amido de milho e 12 gramas de fermento. Você peneira e você vai acrescentando aí até misturar toda a farinha, bem delicadamente. Na nossa forma no aro 20, com papel manteiga, no caso eu estou usando, mas você pode enfarinhar, untar, usar desmoldante, o que você quiser. Nós vamos acrescentar toda a massa. Eu coloquei em uma forma só para vocês verem que dá para assar, mas eu gosto de colocar em 2 formas. O desenvolvimento da massa é bem melhor. Vamos ao recheio. Na nossa panela nós temos 2 caixinhas de leite condensado e vamos acrescentar 6 colheres cheias do ninho, do leite em pó ninho, ou o leite em pó da sua preferência. Eu gosto do ninho, que o sabor dele é diferenciado. 2 caixinhas de creme de leite. Nós temos 200 ml, né, ou 200 gramas de leite integral. Nós vamos colocar aí 2 colheres de sopa rasa de amido de milho. Vamos primeiro misturar ali no leite para dissolver, para não empelotar o nosso recheio. Misturou ali, a gente vai acrescentar na nossa mistura que já tá ali na panela. Vamos misturar. E vamos acrescentar a nossa barra de chocolate. No caso ali eu tô usando a Galac, né? Mas eu gosto de usar aquela laca, porque eu acho que o sabor fica bem melhor. Mas eu só tinha esse, eu usei esse. Vamos cozinhar o nosso recheio no fogo baixo para médio, tá? Porque como tem amido, precisa cozinhar o nosso recheio. Chegou nesse ponto aí de cair, não se misturar com o que está na panela, a gente vai reservar esse recheio e vamos para a nossa geleia de morango. Na nossa panela nós temos 1,5 caixinha de morango, eu piquei ele assim filetado e acrescentei 100 gramas de açúcar, cristal ou refinado, tá? Nós vamos acrescentar esse açúcar aí, dar uma misturada e ligar o nosso fogo médio. E vamos deixar cozinhar essa geleia, tá? Não precisa colocar água, porque o morango já solta a água. E quando a gente chegar nesse ponto aí, a nossa geleia está pronta, a gente vai reservar ela. Vamos montar o nosso bolo agora. Olha como que essa massa fica perfeita, ela fica muito macia, gente. Essa massa fica muito leve, muito macia. Então, assim, o conselho que eu dou pode umedecer ela, mas umedece menos, não umedece tanto. Porque ela desmancha, essa massa é perfeita, ela desmancha na boca, muito leve e umedece bem pouquinho para não ficar uma textura só no seu bolo, né? Porque o recheio já é mole. Se a massa estiver muito molhada, o que acontece? Ela vai ficar uma textura só e é bom a gente sentir a textura do recheio e a textura do bolo, tá bom? Aí a gente vai intercalando, eu faço ali a cinta quando eu uso morango fresco ou quando eu uso geleia de morango eu faço uma cinta com o próprio recheio e coloco a geleia no meio e coloco o recheio por cima. Eu gosto sempre de usar manga porque a gente consegue controlar a manga de confeitar, porque a gente consegue controlar a quantidade de recheio, fica mais uniforme, você não fica ali manuseando com a colher o recheio e é arriscado quebrar a nossa massa. Nossa, essa massa, gente,
muito, muito perfeita. Muito perfeita. Ela é muito gostosa, muito levinha. E só façam, gente. Depois vocês me falam aqui nos comentários. Se você já está gostando desse vídeo, não se esqueça do like. Compartilha nossos vídeos aí com quem você sabe que gosta de fazer receita de bolo, gosta de confeitaria. Isso ajuda demais aqui o nosso canal, incentiva a gente a trazer mais vídeos aqui. E eu conto com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo esse mês de setembro. A minha intenção é trazer várias receitas aqui de torta de vitrine, de bolos que vendem. Esse bolo aqui é o que eu mais vendo, tá, gente? É ninho com geleia de morango e ninho com morango fresco. É um bolo, assim, perfeito. Só façam e depois vocês me digam aqui se vocês gostaram. A questão da massa, gente, se vocês tiverem a mesma forma, né, do mesmo tamanho, no caso aí eu estou usando o aro 20, dividam a massa pela metade para assar em duas formas, porque o resultado é melhor, ela desenvolve melhor, ela fica mais macia e ela tem duas partes da parte de cima aí que deixa o nosso bolo mais niveladinho e mais estruturado, tá bem? Esse recheio é o que sobrou, eu vou reservar ele para a gente poder usar na decoração do nosso bolo. Agora nós vamos bater o chantilly, que eu estou usando 300 ml de chantilly com 100 gramas de leite em pó, no caso aí o ninho, tá? Quando chegar nesse ponto aí, a gente vai desligar a batedeira e eu vou texturizar com um pouquinho de leite, ou creme de leite, ou leite condensado, que você preferir aí para usar, tá? Texturizei um pouquinho, mexi bastante e agora a gente vai decorar o nosso bolinho. Coloquei o nosso chantininho numa manga de confeitar. Eu sempre gosto de usar a manga, porque eu acho assim que a distribuição é bem melhor. E vamos decorar o nosso bolo. Eu dei uma pré-espatulada nele, só que não gravou, né? Aí em cima vocês viram que não deu o chantininho para poder tampar o topo aí, mas não tem problema, o excesso que eu tiro das laterais eu coloco em cima e dá tudo certo. Aí, gente, nas quinas a gente não precisa caprichar muito, porque como é uma torta, né, um bolo de vitrine, então assim, eu não preciso fazer quinas perfeitas, né, porque eu vou tampar aí com a calda, que a gente vai colocar em cima, tá bom? Aí com a nossa espátula, eu gosto de usar de inox, a gente dá uma espatulada aí, não precisa também ser aquela perfeição, né? E a gente tira um pouquinho do excesso das quinas e vamos seguir com a decoração. Agora, com o recheio que sobrou, eu coloquei um pouquinho de leite e amoleci ele. Essa é uma observação que eu queria fazer com vocês. Gente, não precisa, assim, se caso, né, vocês gostarem que a calda fique mais firme, porque no caso vocês vão ver que a calda escorreu demais. Do jeito que sobrou o recheio, vocês deixam em temperatura ambiente e depois na hora de aplicar em cima do bolo, é só vocês darem uma mexida, porque no meu caso, eu gosto que a calda escorra, mas não tanto, igual escorreu aí nesse bolo. Mas ficou bom do mesmo jeito, mas quando eu for fazer da próxima vez, ou você for fazer aí, não precisa amolecer, tá? Só deixar em temperatura ambiente, dar uma mexida e aplicar no bolo. Eu gosto que a calda fique assim, como o bolo que tá aí na foto aí, ela não escorre demais, ela fica mais certinha. Agora com um pouquinho de recheio que sobrou, a gente vai pegar o morango, vai sujar aí nesse recheio. Se eu não tivesse amolecido, essa calda ia ficar, ia cobrir mais o morango e não ia escorrer tanto, tá? Por isso que eu falei que o ideal é não amolecer, só mesmo deixar em temperatura ambiente, texturizar ele com a mão, né? Dar uma mexida e aplicar ele sem amolecer.
tá? Como vocês podem ver, tá vendo? A caldinha tá escorrendo do morango. Eu queria que ela cobrisse, ficasse ali aquela parte, metade do morango coberto. Mas tá valendo. Aí eu tirei umas raspas de chocolate nobre com descascador, tá? Esquentei um pouquinho, né? Aqueci a barra e com descascador eu tirei essas raspinhas aí. E vamos colocar no meio do nosso bolo. Coloquei uma cerejinha aí. E, gente, esse foi o resultado. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. E eu tava esquecendo, eu peguei um pouquinho da calda da cereja e coloquei um pouquinho ali em cima das raspas de chocolate, tá? Nunca se esqueça que nunca é sobre nós, nem sobre o que a gente pode fazer. Eu glorifico ao meu Deus, eu glorifico ao Senhor Jesus, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou tirar uma fatia do bolo para vocês verem como que fica esse bolo por dentro. Essa massa fica perfeita, gente. Ela é muito leve, ela é muito massinha. Por isso que eu dei a dica de não molhar muito, porque senão perde até a textura do bolo, sabe? Olha como que ela fica. Olha a cremosidade do recheio com a geleia e a massa. Me falem aqui nos comentários se você vai fazer esse bolo. Se você fizer, volte aqui e me diga o que vocês acharam. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Deus abençoe você.